O pessoal falou que tá um barulho aqui, acho que era por causa do ventilador, que eu tô na casa hoje da minha avó e o ventilador aqui, ele faz muito barulho mesmo. Tá tranquilo pra vocês agora? Vocês estão conseguindo ouvir meu áudio aí? Tudo certinho? Tudo bem? Maravilha. Amados, eu vou dar só mais alguns segundos, nós já vamos dar início a essa live, tá bom? Só mais alguns segundos, o pessoal tá entrando aqui nas lives. E a gente já vai dar início a mais esse ensino em nome de Jesus, tá bom? Que bênção. Amados, eu vou começar essa live pra gente ganhar tempo aqui, tá bom? Primeiramente, bom dia a todos. Nós vamos hoje falar sobre um pouco de dons espirituais. Você que está aqui nessa live vai ser muito importante para o destravar da tua vida espiritual com Deus. Essa live é muito importante. Não só para cristãos, né, mas para quem já teve um encontro com Jesus e quer uma transformação espiritual. Você que quer uma transformação com Deus, uma transformação em Deus, uma edificação espiritual, essa live é para você. Amém? Você que quer crescer e desenvolver o teu relacionamento com Deus, essa live é muito importante para que você possa crescer e desenvolver a intensidade do mundo do Espírito, a conexão sua com Deus. Amém? Do que nós estamos tanto falando aqui nessas lives, nesses últimos dias. Tudo bem? Fecha teus olhos, deixa eu orar para nós estarmos iniciando essa live. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Fala conosco, Senhor, nessa live. Direciona essa live, Senhor, para que nós possamos aprender algumas coisas importantes sobre os dons espirituais e como nós possamos desenvolver isso, como que nós podemos crescer, Pai, nessas peculiaridades da Tua Palavra que é tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja conosco, falando e transformando o nosso espírito e que essa live possa ser grandemente abençoada para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. É o que eu oro e eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, essa live, eu quero tirar alguns períodos, vou ver se eu consigo, essa semana que a gente está aqui, a próxima que vai entrar, eu vou ver se eu consigo falar sobre esse tema com vocês, sobre dons espirituais, tá? Se eu não conseguir, não tem problema, a gente deixa para as próximas semanas, tá? Mas eu queria muito falar com vocês dons espirituais, por quê? Porque se você não entende isso aqui, querido, você que é cristão, você que está no caminho do Senhor, você que está aí e quer crescer com Deus, é importante que você entenda os dons espirituais. Você que quer desenvolver com Deus, você que quer crescer no poder de Deus, é importante que você compreenda os dons espirituais. Amém, queridos? Os dons espirituais é muito importante para o teu desenvolvimento com Deus. Você não tem noção como isso é importante, tá bom? Amém. Eu vou ignorar alguns comentários aqui, eu vou seguir para o conteúdo, tudo bem? Vamos lá. Ontem nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Preste bem atenção no que você vai aprender aqui hoje. O batismo com o Espírito Santo, nós recebemos esse batismo para o serviço ministerial. Você entendeu que quando Jesus ele disse para os discípulos lá em Atos, né, antes dele subir para a glória, ele disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não saiam aqui de Jerusalém, não façam nada, não fiquem pregando agora, não é momento de vocês pregarem. E sabe qual que é o mais engraçado de tudo? Jesus passou 3 anos e meio com aqueles discípulos.
3 anos e meio ensinando, discipulando, corrigindo as falhas de caráter, mas mesmo no final do treinamento deles, depois de 3 anos e meio, Jesus ele disse, não façam nada. A ordem era não fazer nada. Você tem noção disso aqui, querido? A ordem é, fiquem em Jerusalém. O que Jesus tinha falado para eles? Por que vocês não vão fazer nada? Porque Jesus sabia, querido, a importância do batismo com o Espírito Santo na vida do ser humano, na vida do homem e na vida da mulher. Ora, o próprio Espírito Santo profetizou na boca de Joel de que nos últimos dias todos receberiam uma porção especial do Espírito Santo. Ele disse que os nossos filhos profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Nos últimos dias seria derramado de todo o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o ser humano. Essa era uma promessa de que Jesus sabia. E o que Jesus estava fazendo ali em Atos capítulo 2? Basicamente, quando ele morreu, não sei se você sabe disso, mas eu vou te ensinar aqui sobre isso aqui, bem por cima, porque não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso. Mas quando Jesus ele nasceu, preste bem atenção, quando Jesus ele nasce, ele cumpre a missão dele, ele morre e ele ressuscita. Na morte de Jesus, preste atenção nisso aqui, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em 2 partes. Ora, qual o sentido, preste atenção comigo aqui, qual o sentido do véu se rasgar em 2 partes? Jesus ele morre lá no Gólgota, né? No caminho do Gólgota, lá foi Deus. Não sei quem já ouviu essa música. Ele morre lá no Gólgota e agora o véu do templo se rasga aqui dentro do templo. Qual o sentido disso? Preste bem atenção, querido. Quando o véu se rasgou em 2 partes, de cima a baixo, o Espírito Santo, o próprio Deus, estava nos falando que aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, agora não existe mais essa separação. Todos nós temos acesso a Deus. O que significa isso? Na velha aliança, eu tenho que te explicar isso, senão você não vai entender o que eu quero que você compreenda aqui agora, tudo bem? Se eu estiver indo rápido demais aqui, você pode me parar aqui e falar, profeta, vai um pouco mais devagar, não entendi esse ponto, não entendi aquele ponto. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Se eu for rápido demais, você pode perguntar aqui, fala para mim, explica de novo isso aqui ou aquilo ali, e eu vou explicar para vocês, tudo bem? Preste bem atenção. Na velha aliança, nem todos tinham acesso ao Espírito Santo. Eu vou repetir de novo. Na velha aliança, profeta, qual que é essa velha aliança? A aliança feita com Abraão, a aliança feita com Moisés. Amém? Esse pacto que Deus fez com Abraão por meio da circuncisão e a aliança que ele fez com Moisés como libertador de Israel, do povo hebreu, e depois ele vem ali circuncidando os meninos, enfim, toda aquela aliança, o selo da aliança, né? A circuncisão. O que acontece? Nem todos tinham acesso ao Espírito Santo, querido. Você vai ver que o Espírito Santo ele se apossava de algumas pessoas. Sansão, nos Juízes. Você vai ver lá, Sansão, Débora. Você vai ver, deixa eu pegar outros nomes aqui. Você vai ver, eu esqueci o nome de todos os juízes, né? Mas você vai ver que Deus ele enviava o Espírito Santo para se apossar de algumas pessoas na velha aliança. Não eram todos que tinham acesso ao Espírito Santo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Lembra quando Elias, quando ele sobe naquele redemoinho de fogo para o céu, ele não sobe na carruagem, tá, querido? Ele sobe no redemoinho. Só um ensino para você aqui, só uma curiosidade. Quem separa Elias de Eliseu é uma carruagem de fogo, mas ele sobe no redemoinho, tá bom? E quando ele sobe para o céu, aquela capa que caiu sobre Eliseu, aquilo ali, querido, aquela capa que caiu sobre ele, é o próprio Espírito Santo. Amém? Talvez você pergunta aí, nossa, mas a capa deu poder para Eliseu? Não, querido, não é a capa. A capa era um símbolo da unção profética que caiu sobre a vida de Eliseu. Tudo bem? O que repousou sobre Eliseu era o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Tanto que os discípulos dos profetas, quando Eliseu voltou do encontro com Elias, eles falaram, o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Por quê? Porque ele bate a capa na água e a água também para, assim como Eliseu fez. O que eu quero que você entenda? Preste bem atenção. Quando nós falamos da liberação, da profecia de Joel, de que todos receberiam o Espírito Santo sobre toda a carne nos últimos dias, preste bem atenção nisso aqui, querido. Isso aqui é muito importante que você entenda. O objetivo de Deus era liberar esse Espírito Santo que no passado era limitado a algumas pessoas, e alguns homens, algumas mulheres, né? Como por exemplo Moisés. A Bíblia diz que Deus repartiu do Espírito de Moisés para 70 homens. O que está querendo dizer isso?
Nem todos tinham acesso ao Espírito Santo na velha aliança, lá atrás. Hoje, depois que Jesus ele morre, a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo e agora todos têm acesso a se conectar com Deus, a orar e falar diretamente com Deus. O que no passado nem todos tinham acesso. Na lei mosaica, você vai ver que a linhagem de Arão, somente eles tinham acesso a entrar no Santo dos Santos. Depois eu ensino isso para vocês com mais intensidade, com mais clareza, tá bom? Até para não complicar a cabeça de vocês aí. Mas somente uma pessoa, uma vez no ano, entrava no tabernáculo, no santuário, no templo, no lugar mais íntimo, que era o Santo dos Santos. Amém? E esse lugar nem todos tinham acesso. Somente o sumo sacerdote. Nem o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. Por quê? Porque nem todos tinham acesso à presença de Deus. Vai aprendendo isso aqui, querido. Eu vou chegar onde eu quero chegar com você, tá? Eu quero que você vá aprendendo isso aqui, que isso aqui é importante. Quando Joel, o profeta Joel, profetiza essa profecia tão importante para nós e para toda a humanidade, ele estava profetizando, querido, preste bem atenção. Ele estava profetizando que o Espírito Santo moraria em todo ser humano. É claro, aquele que quisesse aceitar o convite de Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Lá em 1 João capítulo 3, você vai ver que aquele que reconhece Jesus como Salvador, nele permanece a semente divina. O que significa isso? O pré-requisito para que o Espírito Santo passe a morar em você é você ter aceitado Jesus como Salvador. Quando você aceitou Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador da tua vida, o Espírito Santo passou a morar em você. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver que o Espírito Santo passou a morar dentro de nós. E o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: acaso vocês não sabem que são templo e morada do Espírito de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Amém? O Espírito de Deus, ele mora dentro de nós. Mas por que hoje ele mora em nós? Porque primeiro, Jesus abriu o caminho do seu contato pessoal direto com Deus. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele abre o caminho, ele é o caminho, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele é o caminho que nós nos conectamos a Deus. Como? Jesus é o caminho. Preste bem atenção, querido. Jesus é o caminho. Qual é a nossa conexão? O Espírito Santo de Deus. Aprenda isso. Jesus, o que ele fez foi abrir o caminho. Jesus, ele abriu o caminho, a salvação. Ele abriu o céu para mim e para você. Aleluia. E como que nós nos conectamos ao Pai hoje? Profeta, como que eu me conecto ao Pai? Como que eu me conecto ao Pai? Eu me conecto ao Pai por meio do Espírito Santo de Deus. O sangue de Cristo lava os meus pecados. Preste atenção, querido, isso aqui é muito importante. Ó, isso aqui que você está ouvindo aqui, isso aqui você não vai ouvir em lugar nenhum. Hoje, os pregadores de hoje não pregam mais Bíblia. Não pregam o que eu estou te ensinando aqui. Não pregam o que você está aprendendo aqui hoje. Dê valor ao que você está aprendendo aqui hoje nessa live. Se você está aqui, você é privilegiado. Porque você está aprendendo o reino espiritual dentro da palavra de Deus. Você está entendendo a palavra de Deus de maneira espiritual. Você não vai encontrar esse conteúdo aqui em qualquer lugar na internet, não, querido. Eu não estou falando porque eu sou bom, não. Eu estou falando porque eu estou pregando a verdade para você. E eu sei que hoje poucos ensinam a verdade na internet. E esse conteúdo que eu estou te ensinando aqui, eles estão cobrando rios de dinheiro lá fora. Rios de dinheiro. Amém, queridos? Tudo bem? Então dê valor. Deixa eu responder uma pessoa aqui, querido. Igor Gomes. O Igor Gomes falou assim: se você pregasse a Bíblia, você saberia que os profetas duraram até João. Não existe mais. Ô Igor, primeira coisa, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Nós temos grupos de profetas depois de João Batista. Nós temos Silas, nós temos Ágabo, Atos capítulo 13, nós temos pelo menos 5 profetas em Atos capítulo 13. É melhor você ficar com a boca fechada, meu irmão, com todo respeito, para você não passar vergonha aqui na live. Tudo bem? Estude mais a sua Bíblia. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Da nova aliança, pelo sangue de Cristo, nós temos vários profetas. Inclusive, você está falando com um aqui.
Se você não acredita que existem profetas, sai da live que essa live não é para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Estude mais a Bíblia porque você não está lendo Bíblia. Estude tua Bíblia. Tem vários profetas. É melhor você ficar com a boca fechada para você não passar vergonha aqui. Eu estudo a Bíblia há mais de 13 anos. Você tem formação? Você é formado? Você tem noção do que você está falando aqui? Enfim, querido, eu não vou perder tempo com essa pessoa mais, tudo bem? Eu vou refutar ele com um versículo. Eu dei várias passagens aqui, eu vou dar um versículo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando Jesus ele subiu ao céu, ele deu dons aos homens. E o termo homens ali, preste bem atenção, o termo homens ali significa gênero humano. Ou seja, Deus não chamou apóstolo e profeta homem. Isso também é para todos, mulheres e homens. Mas eu não vou ficar perdendo tempo aqui, tudo bem, gente? Eu respondi, se ele quiser aprender, ele aprende. Se não quiser, ele não aprende. E outra, a minha resposta para essas pessoas é para abrir os olhos delas. Tá? É para, de alguma forma, tentar abrir os olhos delas. Se eles não entendem, eu não posso fazer nada, infelizmente. Tudo bem, queridos? Igor, com todo respeito, meu irmão, eu parei a live aqui para te responder, tá? Se você não acredita, eu não posso fazer nada, tudo bem? Eu fico com a Bíblia. Tudo bem, querido? Vamos voltar para o conteúdo aqui, queridos. Preste bem atenção. Preste bem atenção que eu vou falar com vocês. Quando nós falamos de velha aliança, nem todos tinham acesso ao Espírito de Deus. Poucas pessoas tinham acesso. Quando Jesus ele morre e ele é o que inicia, né, uma nova aliança, ele mesmo disse pelo sangue do Cordeiro, né, ele falou, na noite em que ele foi traído, quando ele estava fazendo a ceia com os seus discípulos, ele disse, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Ou seja, ele fez uma nova aliança, ele inicia uma nova aliança. Profeta, Jesus aboliu a antiga aliança? Sim, querido. Ele inicia uma nova aliança. Eu vou ter que bloquear esse rapaz, porque ele não quer nada com Deus, não. Ele está aqui para atrapalhar, tudo bem? Às vezes, querido, o diabo levanta muitas pessoas para tirar o foco de vocês aqui da live também, tá? Vão aprendendo isso. Toma cuidado com isso. Tudo bem? Eu respondo, tento abrir os olhos. Se ele não quer ver, eu tive que bloquear ele. Tudo bem? Tem pessoas que infelizmente não querem aprender. Eu estou aqui ensinando, de maneira gratuita, dando base bíblica, explicando a palavra. Como que eu posso fazer? Como que eu posso continuar com uma pessoa dessa? Não tem como. Tudo bem? Ele vai acabar atrapalhando vocês. Jesus não tinha paciência com os fariseus, com os saduceus. Eu também não tenho paciência com esse tipo de pessoas. Tudo bem? Eu sigo Jesus. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Preste bem atenção. O que eu quero que você entenda é que... eu vou ignorar alguns comentários aqui na live. Tudo bem? Vou ignorar, vou fingir que não estou lendo. Quando nós falamos de nova aliança, preste bem atenção nisso aqui, amados. Isso aqui é muito importante que você entenda. Quando nós falamos de velha aliança, significa que nem todos tinham acesso ao Espírito Santo. Quando Jesus ele morre e ele inicia o Novo Testamento, por que, profeta, essa palavra Novo Testamento? Porque o testamento... ele só pode ser liberado quando o testador morre. Ou seja, quando Jesus ele morre, ele deixa um testamento para nós. O que nós chamamos de Novo Testamento. Talvez você nunca entendeu isso, agora você vai entender isso. Quando você lê o Novo Testamento, a aliança que Deus fez por meio do sangue dele, e isso continuou com os seus discípulos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. E agora... nós, com o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós temos acesso, preste bem atenção, isso aqui é importante, nós temos acesso aos dons espirituais. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa live. Eu nem cheguei aonde eu queria falar ainda. Profeta, por que Jesus então disse, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? Porque Jesus sabia que aqueles homens, sem o batismo com o Espírito Santo, sem o derramar do Espírito Santo sobre eles, eles seriam apenas homens normais. Quer que eu te provo na Bíblia? Como que era Pedro antes do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele? Como que era Pedro antes do poder do Espírito Santo, ele ser revestido de poder? Pedro era medroso, preste bem atenção. Pedro era medroso, ele abandonou Jesus, sim ou não? Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Ele negou 3 vezes Jesus. Pedro sentiu medo, abandonou Jesus. Mas quando Pedro recebeu o poder do Espírito Santo sobre ele, preste bem atenção, amado, isso aqui é muito importante que você entenda. Isso aqui é muito importante. Quando Jesus liberou o Espírito Santo sobre eles,
Pedro nunca mais foi o mesmo. O mesmo Pedro que teve medo de morrer foi o Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Você tem noção do que eu estou falando aqui para você? O batismo com o Espírito Santo, ele transforma o teu caráter. Ele te dá mais força, te dá vigor, ele transforma você. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, querido, ela não é mais a mesma. É por isso que eu falo para muitas pessoas, será mesmo que você foi batizado no Espírito Santo? Porque todos que recebem batismo com o Espírito Santo, eles são transformados, eles são mudados. Pedro era medroso, se tornou ousado. Todos esses homens que receberam o poder do Espírito Santo sobre eles, eles nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. Sil Matos, ela falou assim, quem quer saber dessa história da carochinha? Eu espero que Deus tenha misericórdia da tua vida, pelo que você está falando aqui. Eu não vou nem responder, e se continuar eu vou bloquear você aqui do Kawai, tudo bem? Eu tô te dando o direito de você ficar na live e aprender. Se você não quer aprender, busque fazer alguma coisa da vida. Tudo bem? Se você não tem nada para fazer da vida, vai arrumar a tua casa, vai limpar a tua casa, vai cuidar da tua família. Mas não fica atrapalhando a presença de Deus e o ensino do Espírito de Deus. Amém, queridos? Tudo bem? Isso aqui vale para todos aqui da live. Para todos. Nossa, o profeta, ele é rígido, né? Nossa, o profeta, ele fala firme. Sim, querido, eu falo firme, eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus. Eu não estou aqui brincando com vocês, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui ensinando vocês sobre a palavra de Deus, eu estou aqui perdendo tempo. Eu estou tirando o meu tempo para ensinar vocês. Quem quer aprender, aprenda. Quem não quer, saia da live. Isso aqui vale para todos. Para todos. Eu não preciso de você aqui na live, querido. Eu não preciso de vocês na live. Quem não quer aprender, saia da live. Tudo bem? Tudo bem, amados? Tô deixando bem claro isso daqui. E se continuar, eu vou bloquear. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, é só falar aqui que eu vou bloquear. Maravilha. Se tiver mais alguém, é só falar pra mim. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá então, preste bem atenção no que eu vou falar pra vocês. Sabe qual que é o mais engraçado? Se eu tivesse aqui nessa live, pedindo dinheiro, fazendo revelação aqui, porque eu tenho o dom de revelação, trazendo revelação sobre a vida de vocês, e pedindo pix pra vocês, pedindo dinheiro, eu nunca pedi um centavo aqui na internet. E agora eu tô ensinando a Bíblia pra vocês, ensinando a palavra de Deus. Isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar, e as pessoas continuam rejeitando o ensino. Você tá vendo, querido, como que é aquilo que o próprio Jesus falou, né? Quando aquele rico, preste atenção no que eu vou falar aqui pra você. Quando aquele rico, eu vou continuar o ensino, gente, fica tranquilo, tudo bem? Eu vou continuar esse ensino, vocês vão aprender muito hoje, fica tranquilos. Isso aqui, vocês vão aprender muito aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando aquele rico, ele foi pro inferno, o rico e o Lázaro, não sei se você sabe dessa história. Quando o rico, ele foi pro inferno, ele falou assim, pai Abraão, me deixe voltar para falar com a minha família. Sabe o que ele falou? Eles têm os profetas e têm a lei. Que eles creiam na lei e nos profetas. Ou seja, hoje nós temos a Bíblia e nós temos o Espírito de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E mesmo assim, essas pessoas não querem ouvir. O que resta para essas pessoas? Condenação eterna. Não sou eu que estou dizendo, querido. É a palavra de Deus. Eu estou te apresentando a Bíblia. Talvez você não conheça a Bíblia da maneira que é, porque você escutou muito mentiroso a vida inteira. Não existe salvação para essas pessoas. São apóstatas. Só resta condenação eterna. E se você está aqui hoje, nessa live, ouvindo o que eu estou te ensinando aqui, você está ouvindo a Bíblia, querido. Você está aqui porque você está sendo movido a ouvir a palavra de Deus. Movido a aprender a palavra de Deus. Amém? Continue no caminho do Senhor, querido. Amém? Eu vou voltar aqui para o conteúdo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, Jesus sabia que o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é útil. Eu vou repetir isso aqui. Querido, nós, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo morando em nós, preste bem atenção nisso aqui. O Espírito Santo estando em nós, nós temos utilidade para Deus. A partir do momento que o Espírito Santo se retira de nós, esse homem, ele vira, e essa mulher, ela vira um parasita na sociedade. Não serve para mais nada. Não tem mais utilidade.
Por que, profeta, que uma pessoa sem o Espírito Santo ela não tem utilidade? Porque quando o Espírito Santo mora em você, o próprio Deus está morando em você. Você já viu uma pessoa sem o Espírito Santo, ela volta a fazer tudo que é podre. Ela volta para o pecado, ela volta para as drogas, ela volta para tudo aquilo que escravizava ela. Tem pessoas que saem da presença de Deus e se torna pior, 7 vezes pior. Como a Bíblia mesmo diz, aqueles demônios voltam sobre ela e ela se torna 7 vezes piores do que um dia ela foi. Porque ela perdeu a presença do Espírito Santo dentro dela. O ser humano, querido, sem o Espírito Santo, ele não tem utilidade alguma. É por isso que o profeta Joel ele profetizou que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, sobre todo o ser humano. Agora nós temos a competência para que nós possamos trabalhar para Deus, servir a Deus de maneira genuína. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você não poderia, querido, ser convencido do teu pecado se não fosse o Espírito Santo na tua vida. Porque a tua carne, ela quer tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. A tua carne quer tudo que é contrário às coisas do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que o Espírito Santo luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Ou seja, você não poderia estar na presença de Deus se não fosse o Espírito Santo de Deus. Você não poderia servir a Deus se não fosse o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você não poderia trabalhar para Deus. Eu não poderia estar aqui nessa live se não fosse o Espírito Santo de Deus me movendo a estar aqui. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é o selo da promessa. Eu não sei se você sabe disso, querido. Eu não quero falar sobre isso agora, mas eu quero ensinar você sobre isso. Você sabia que a promessa de Deus a Abraão, de que Deus abençoaria todas as famílias da terra, você sabia que a bênção que Deus prometeu a Abraão era o Espírito Santo? Isso está em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 13. Gálatas, capítulo 13. Você vai encontrar que a bênção cumprida em Abraão, em todas as famílias serem abençoadas, era a descida do Espírito Santo de Deus sobre todas as famílias. Depois você pode ler lá em Gálatas, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, capítulo 13. Tudo bem? Depois a gente pode pegar... Deixa eu só confirmar com você aqui. Ou é Colossenses? Agora me falhou a memória. Deixa eu ver aqui. Colossenses são... Não, eu acho que é Gálatas mesmo. Se eu não encontrar aqui, querido, não tem problema. Eu acho para você aqui e posto para você o versículo, tudo bem? Eu vou pegar para vocês e coloco aqui, eu não me lembro de cabeça essa passagem bíblica, tudo bem? Mas eu posto aqui para vocês, até o fim da live eu abro aqui para vocês e mostro, tudo bem? Eu quero que você entenda uma coisa. A promessa do Espírito Santo lá em Abraão, preste bem atenção, foi concretizada por meio da descida do Espírito Santo. Por meio da descida do Espírito Santo sobre nós. Preste bem atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Você ter o Espírito Santo hoje é a tua garantia de salvação. Muitas pessoas acham que vão ser salvas sem andar com o Espírito Santo. E não, querido, você não vai. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Preste bem atenção nisso aqui. O Espírito de Deus é o penhor. O que é o penhor, profeta? É o selo. É a garantia da nossa salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Você vai ver que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, você não pode se tornar filho se você não tiver o Espírito de Deus movendo você, transformando você, liberando você, curando você, transformando tua alma, enfermidades de alma. O Espírito Santo, querido, ele vai abrir os teus olhos para que você possa compreender aquilo que vem de Deus. Nós não podemos compreender as coisas de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Nós não podemos nos conectar a Deus se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém pode ouvir a Deus se não for por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém pode falar Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Você sabia que porque você está aqui nessa live, você ora, você fala com Deus, é porque o Espírito Santo ainda move você a falar com Deus? É porque o Espírito Santo ainda continua insistindo em você? É porque ele continua ainda falando com você? Se não fosse o Espírito de Deus em você, você não estaria aqui. Você não estaria servindo a Deus. Você não estaria na presença de Deus.
Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, amado irmão, Jesus ele sabia que a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e naquele lugar estavam todos reunidos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e de repente veio um som, um vento impetuoso, como um vento, e línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar em novas línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Naquele momento, querido, preste bem atenção. Naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar, eles foram cheios do Espírito Santo, a glória de Deus desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles começaram a falar em línguas, começaram a se mover no poder de Deus. E sobre eles receberam o poder do Espírito Santo. Por quê? Por que essas 120 pessoas receberam o Espírito Santo? Porque todas elas depois se tornaram proclamadores do Evangelho. Todas elas depois saíram para pregar o Evangelho. Profeta, para que serve o batismo com o Espírito Santo então? Para que você saia da sua zona de conforto e pregue o Evangelho. Deus não vai te batizar no Espírito Santo. Jesus, ele não vai te batizar com o Espírito Santo se você não for trabalhar para Deus. Tem pessoas que vivem pedindo o batismo com o Espírito Santo para o Senhor. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo se você não tiver a mentalidade de servir a Deus. Porque aquelas 120 pessoas, quando foram batizadas com o Espírito Santo, elas começaram a pregar o Evangelho por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 14: como eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Como eu gostaria que todos vocês profetizassem. Significa que todos falam em línguas? Não, porque nem todos buscam, nem todos querem trabalhar, nem todos querem servir a Deus. Nem todos querem trabalhar para o Senhor, nem todos querem fazer a vontade de Deus. Ora, como consequência, você não vai ter batismo com o Espírito Santo. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Você não pode ser batizado com o Espírito Santo porque você não quer servir a Deus, você não quer trabalhar para Deus. Então para que você quer ter revestimento de poder? Por que o Espírito Santo, por que Jesus vai te batizar no Espírito Santo se você não quer trabalhar para Deus? Não tem sentido. Não tem sentido. O batismo com o Espírito Santo prometido por Jesus espera em Jerusalém. Por quê? Os discípulos estavam na empolgação para trabalhar, para pregar o Evangelho. Mas eles, sem o batismo, sem o poder do Espírito Santo, não poderiam atuar em Deus com alto nível. Eles não poderiam servir a Deus em alto nível. Porque eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Profeta, mas lá em João, capítulo 20, capítulo 22... a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Queridos, ter o Espírito Santo não significa ser batizado com o Espírito Santo. Aprenda isso daí, anota essa frase aí. Ter o Espírito Santo não significa você ter sido batizado com o Espírito Santo. São duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. Os discípulos tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Dunamis, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo não tinha sido descido sobre eles com poder ainda. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. E isso acontece em Atos capítulo 2. Por que é importante você entender isso aqui? Preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Quando nós, querido, buscamos a Deus e queremos trabalhar para Deus, o Senhor ele nos batiza com o Espírito Santo para nos dar a competência, as armas, a autoridade específica para as batalhas espirituais. Profeta, uma pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo, ela pode vencer batalhas espirituais? Sim, querido. Você vai vencer batalhas espirituais. Qual é a diferença de uma pessoa que tem o poder, que foi batizada, e uma pessoa que não foi batizada? Os dois vão ser salvos? Sim. Os dois vão ser salvos, porque a salvação não vem por obras. A salvação ela vem pela fé. Amém? A Bíblia diz que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos no Senhor. O que a Bíblia diz? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, a salvação ela vem por meio da fé. Nós servimos a Deus, cremos em Deus e nós servimos a Deus. A salvação não é mérito seu. A salvação é pela graça. Amém? O Senhor te deu salvação. Ele te entregou o Filho dele para que você pudesse ser salvo. Não é o que você faz. Você recebeu esse presente de Deus. Jesus, o presente que foi dado por nós. Mas, quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, é para o poder, é para o serviço. É para o serviço.
O Espírito Santo, querido, ele quer derramar poder sobre você. Mas ele não vai fazer isso se você não aprender que você precisa ter uma vontade, ter o desejo de trabalhar para Deus, o desejo de servir a Deus, o desejo de estar na casa do Senhor. Quando você tem o desejo de trabalhar para Deus, querido, você está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é reservado para todo aquele que quer trabalhar para Deus. Ele quer servir a Deus. Ele quer ser uma boca profética. Ele quer ensinar pessoas. Amém, queridos? Deixa eu bloquear mais essa pessoa aqui, que ela não quer nada com Deus. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui? Eu ainda nem consegui entrar onde eu queria ensinar vocês. Mais alguma dúvida? Thaís Lima, seja bem-vinda, minha irmã, novamente. Pastor, o que eu sempre fui do candomblé. Eu posso ser batizado no Espírito Santo? Claro que sim. Pode sim. O batismo com o Espírito Santo, Thaís, é Jesus que libera sobre você por uma busca constante que você vai ter. Você vai buscar esse batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? É uma busca, você vai buscar isso. Mas como você é nova na fé, está chegando agora, né? Você precisa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais da Bíblia, para que você compreenda primeiro as coisas essenciais da palavra de Deus. Tudo bem? O que o apóstolo Paulo fala, os rudimentos da palavra de Deus. O que é salvação, o que é pecado, quem é o Espírito Santo. O básico, você precisa aprender primeiro o básico. Quando você aprender o básico da palavra de Deus, você vai estar apta a buscar o que é mais profundo, como que é o que eu estou ensinando aqui nessas lives, que é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Tudo bem? Quando vocês tiverem a base, queridos, vocês vão poder aprender coisas espirituais mais profundas. Tudo bem? Você já percebeu aqui na live que eu falo coisas espirituais, eu não falo de coisas superficiais. São coisas profundas da palavra de Deus. Então, quem é espiritual vai entender o que eu estou falando aqui. Quem não é espiritual não vai entender. Quem é carnal vai julgar, quem é carnal não vai entender nada. Por quê? Quem é carne, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Então quem é espiritual compreende as coisas espirituais. Quem não é espiritual não compreende as coisas espirituais. É assim que a Bíblia ensina. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Maravilha. Vamos entrar então aqui em um ponto muito importante. Preste bem atenção no que eu quero que você entenda aqui agora. Nós aprendemos que o Espírito Santo na antiga aliança, ele não era derramado sobre todos. Era algumas pessoas que tinham o Espírito Santo específicas, escolhidas por Deus. Como Davi, Samuel foi lá e ungiu Davi, e o Espírito Santo se apossou de Davi. Como Saul, Deus foi lá, ungiu, por meio de Samuel também, ungiu Saul, e Saul recebeu o Espírito Santo sobre ele. Muitos homens da Bíblia receberam o Espírito Santo sob medida. Ou seja, não foi uma medida transbordante. Ele recebeu aquilo porque Deus escolheu ele para uma missão específica. Moisés recebeu o Espírito Santo porque ele tinha uma missão de libertar o povo de Deus. Ele recebeu isso da parte de Deus, então ele tinha isso sobre ele. Amém? Mas o povo que ele guiava não tinha o Espírito Santo. É por isso que era um povo tão pecaminoso, tão promíscuo, tão rebelde. Por que era um povo assim? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Quem tinha o Espírito Santo? Somente Moisés. Tá entendendo? Tá fazendo sentido aí para você algumas coisas agora? Se você tá entendendo aqui, querido, escreve aqui, profeta, estou entendendo, tá? Tô compreendendo. Escreve aqui para me entender como que você tá aprendendo aí. Tá ficando claro isso aqui para vocês? Eu tô sendo o mais sucinto possível, o mais superficial possível para que você possa entender. Tudo bem? O pessoal do Kawaii aqui tá conseguindo entender, queridos? Estamos aqui com mais ou menos, agora quase 500 pessoas online nas duas plataformas ao mesmo tempo. Tudo bem? O pessoal tá falando que tá entendendo? Maravilha. Vamos continuar aqui então com o conteúdo. Então, preste bem atenção nisso aqui. Quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu. O véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, aquela limitação que nós tínhamos lá atrás, que nem todos tinham acesso ao Espírito Santo, agora todos podem ter acesso ao Espírito Santo por meio de quem? Por meio de Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, você recebe o Espírito Santo e ele passa a morar dentro de você. Isso está escrito em 1 João, capítulo 3. Quando nós reconhecemos Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, o Senhor coloca a semente divina dentro de nós. Amém? A semente divina, querido, é a palavra e o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tem a semente divina não pode continuar numa vida de prática de pecado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. E se ele tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo vai levar ele à santidade. Ora, o nome do Espírito Santo não é Espírito Santo?
Ele é santo e ele vai te levar a ser santo também. Amém? Quanto mais conectado ao Espírito Santo, mais ele vai me levar a uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de transformação e edificação pessoal. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Vamos avançar um pouquinho mais para frente. Profeta, o tema da live está dons espirituais. Querido, até agora eu não consegui entrar em dons espirituais. Eu estou só falando aqui a introdução para você ver como que é conteúdo, né? Como que a gente tem tanta coisa para falar que não tem como falar tudo numa live só. Mas preste atenção aqui. Vamos avançar um pouquinho mais para frente. A Bíblia diz que João Batista, ele falou assim: eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas virá vem aí, que é mais poderoso do que eu, a ponto de eu não ser considerado digno de segurar ou desamarrar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu pegar algo aqui para vocês. Só um segundinho. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. O irmão aqui, irmão Ricardo Souza, muito obrigado, meu irmão. É exatamente esse texto que eu queria. Eu falei Gálatas 6, eu errei 3 capítulos aí, né? É Gálatas 3. Obrigado, querido irmão, Deus abençoe sua vida. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Quando nós falamos aqui sobre a bênção de Abraão cumprida no Espírito Santo, eu quero ler para vocês aqui, ó. Versículo 14. É Gálatas capítulo 3, versículo 14. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Olha lá. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. A promessa, querido, de Deus a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, era a recebimento do Espírito Santo. Está escrito, olha aí na tua Bíblia. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Olha lá, todas as famílias da terra sendo abençoadas. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Aleluia. Obrigado, querido irmão, é isso mesmo. Eu falei Gálatas 6, né? Era Gálatas 3. Deus abençoe sua vida. Tudo bem, amados? Tá vendo como que é importante o Espírito Santo na nossa vida? A promessa de Deus a Abraão lá atrás, talvez 2000 anos antes de Cristo, agora está se cumprindo aqui em o apóstolo Paulo, né? Escrevendo por meio do Espírito, que a bênção de Abraão se cumpriu agora pelo envio do Espírito Santo aos gentios, a todas as famílias da terra. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Quem nunca ouviu isso aqui que eu tô falando aqui, querido, escreve aqui pra mim. Escreve aqui, eu nunca ouvi. Escreve aqui pra mim. Quem nunca ouviu esse ensino que eu tô falando aqui nessa live? Quem nunca ouviu isso aqui? Mesmo você que já é de ministério, você já serve a Deus, já é da igreja, já ouviu pregações, escreve aqui pra mim quem nunca ouviu esse ensino aqui. Não precisa ter vergonha não, querido. Todos nós aqui estamos aprendendo juntos. Ninguém aqui sabe de tudo. Todos nós somos eternos alunos do Espírito Santo. Olha o tanto de gente falando, eu nunca tinha ouvido sobre isso, eu nunca ouvi, olha aí. Eu nunca ouvi, nasci no Evangelho. Olha lá, Miris falando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, querido, o quanto é importante que eu estou falando para vocês? Nessas lives, queridos, vocês vão aprender alimento sólido, alimento de calibre, alimento de peso. Só vai ficar nessas lives que eu estou fazendo aqui, querido, quem tem sede e fome da presença de Deus. Só vai ficar nessas lives quem tem sede e fome de ouvir da palavra de Deus mesmo. Aqui não vai ficar crente Nutella. Aqui não fica crente Nutella. Aqui fica crente genuíno, que quer ouvir a palavra e quer aprender sobre o reino espiritual. Quer aprender de maneira profunda. É por isso que essas lives aqui tá lotada de pastores, né? Eu vejo aqui direto pastor tal, apóstolo tal. Querido, fique à vontade. Aqui ninguém é maior que ninguém. Nós não somos maiores que ninguém. Eu não sou maior que ninguém. Nós somos todos a mesma coisa em Cristo Jesus. A diferença é que tem alguns que estão num nível mais profundo de ensino e de conexão com Deus. E outros que não estão nesse nível tão profundo. Amém, queridos?
Existem pessoas que têm mais profundidade na palavra e outras pessoas que ainda não têm essa profundidade. A diferença é experiência e conhecimento, é só isso. Todos nós estamos aqui aprendendo juntos. Amém, amados? Tudo bem? Glória a Deus. Vamos seguir para o conteúdo. Meu Deus, já é 9h50. Eu vou ficar aqui com vocês, eu vou tentar ficar com vocês aqui pelo menos mais 20, 30 minutinhos, tudo bem? Pra gente tentar concluir esse conteúdo aqui. Eu nem consegui, querido, entrar aonde eu queria hoje. Eu ainda não consegui entrar onde eu queria. Mas vamos lá. Então você aprendeu que agora, depois de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos, a profecia de Joel se cumpriu. Todos, os vossos filhos profetizariam, os vossos jovens teriam visões e os vossos velhos teriam sonhos. E seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Todo ser humano seria derramado o Espírito Santo. E agora, querido, a parte mais linda de toda é que nós podemos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós podemos ser movidos pelo Espírito de Deus. Você, querido, você que está aqui me ouvindo, você, querido, tem um Deus dentro de você, morando dentro de você, te transformando, te levando a mais da presença de Deus. Ele te conecta a Deus. Ele te conecta ao Pai. Eu falei para você que Jesus, ele abriu o caminho. Mas quem conecta você ao Pai é o Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca ouviu isso aqui, né? Jesus, querido, o que ele fez? Qual que foi a missão de Jesus? Abrir as portas do reino do céu para mim e para você. Por isso que ele dizia, eu sou a porta das ovelhas. É por isso que ele falava, eu sou o caminho. Ele é o caminho, ele é a porta. Mas quem te conecta a Deus é o Espírito Santo. O que Jesus ele faz hoje? Ele é o teu advogado, ele está junto ao Pai. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo ao Pai por você. Ele está orando ao Pai por você. Ele fala com o Pai por você. Ele fala para lavar você dos teus pecados. Ele lava você dos teus pecados. Ou seja, a eficácia de Cristo para nossas vidas hoje é o sangue de Cristo lavar os teus pecados. Quando você peca, você não pede perdão ao Espírito Santo. Você pede perdão a Jesus. Porque é Jesus que pede, que é o advogado, e ele pede ao Pai misericórdia pela tua vida. Quando você peca, Jesus apresenta as mãos ao Pai e fala, Pai, eu morri por ele, perdoa ele. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Meu Deus. Querido, estou sentindo a presença muito forte aqui do Espírito Santo. Estou sentindo a presença muito forte aqui nessa live. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Ah, Espírito Santo de Deus, como nós te amamos. Como nós te amamos, Senhor. Amado irmão, preste bem atenção no que eu vou falar para você aqui. O Espírito Santo de Deus, ele te conecta a Deus, Pai. Ele te conecta ao Pai. Em Apocalipse, no fim do livro de Apocalipse, no capítulo 21, capítulo 20, você vai ver que nos últimos dias é o Espírito Santo que vai nos apresentar a Jesus. Ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que vai nos apresentar a Jesus. Jesus é o nosso noivo. Mas quem vai cuidar da noiva, vai embelezar a noiva, vai ajudar a noiva, vai transformar a noiva à imagem de Jesus, é o Espírito Santo. Quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, quando Jesus vier buscar a sua noiva e arrebatar a noiva nos céus, o Espírito Santo vai levar a noiva até Jesus. E é por isso que nós vamos nos encontrar com ele nos céus. É por isso que a Bíblia diz, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Ele é o nosso consolador, amado. Ele é aquele que nos leva a Jesus. É o Espírito Santo que transforma o nosso interior. Não há ninguém nessa terra que será salvo se não for por meio do Espírito Santo no caminho de Cristo, pelo sangue de Cristo, para chegar até o Pai. Se não for pelo Espírito Santo, querido, preste bem atenção. Se não for pelo Espírito Santo, nós não vamos nos achegar a Jesus. E se não for pelo sangue de Cristo,
nós não vamos nos achegar ao Pai. Você percebe que essas três pessoas, essas três personalidades, trabalham juntas para a salvação da humanidade. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Que ensino maravilhoso. O Espírito Santo, amado, o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o penhor. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, se não me falha a memória. Deixa eu abrir aqui para vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual, preste bem atenção, vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia! Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe o dia que Jesus virá buscar a sua noiva? Quem te garante salvação nesse dia é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo. Ele é a marca em você. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 14 em diante, como eu falei aqui para vocês. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós nos conectamos a Cristo Jesus e ao Pai. Ele é o elo, ele é a ligação. Ele que te leva à oração. É ele que te leva ao jejum. É ele que te leva a meditar na palavra. Queridos, tá um barulho de cachorro aí que... O cachorro aqui da minha avó, da minha mãe, eu tô aqui na casa da minha avózinha hoje, ele tá aqui fora, tá? Então, aí ele tá latindo, às vezes ele late aqui mesmo, fica um barulho de latido aí, tá bom? Mas fica tranquilo. Então, amado, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Se você já alugou casa, eu já aluguei casa antes de eu ter a minha casa própria. Eu já aluguei casa no passado. Quando você vai alugar uma casa, você dá uma garantia chamada caução. Preste bem atenção no que você vai aprender agora, você vai entender quem é o Espírito Santo. Você dá uma garantia que é o caução. Para que serve o caução, profeta? O caução ele serve para quando você for sair da casa, você precisar sair, você tem 1 mês de garantia. Você tem 1 mês de garantia. Tem pessoas que dão 2 calções para ter 2 meses de garantia até o inquilino pedir a casa e essa pessoa ter 2 meses ali para se preparar, encontrar uma outra casa, enfim. Geralmente é 1 calção que aqui em São Paulo os donos de casa de aluguel pedem. Tudo bem? O que acontece? Quando a Bíblia fala, preste bem atenção. Eu li aqui agora com você, Missionário Jefferson, Efésios capítulo 4, versículo 11, tudo bem? Perdão, Efésios capítulo 4, versículo 30, tá bom? Efésios 4, 30. O que a Bíblia está dizendo para nós? Preste bem atenção agora nisso aqui. Ele está falando que o Espírito Santo é o nosso calção. Ele é a garantia da morada. Ele é o penhor. Ele é a nossa garantia. O Espírito Santo de Deus é o calção para que eu possa ter a moradia. Eu não vou morar no reino dos céus se eu não tiver o calção, que é o Espírito Santo. Tá dando para entender isso aqui, queridos? Eu estou usando uma linguagem humana, cotidiana, para você entender a profundeza da palavra de Deus. Ou seja, sem o calção, você não tem moradia. Sem o Espírito Santo, você não entra no reino dos céus, porque é Ele que te consola, é Ele que te alerta do pecado, é Ele que te alerta do juízo e da justiça de Deus. Assim a Bíblia diz. Tudo bem, queridos? Tá dando para entender isso aqui? Esse Espírito de Deus é o que nos garante, querido, moradia no reino dos céus. Eu sei que talvez você nunca ouviu isso aqui que você está aprendendo aqui. Eu sei que talvez você nunca ouviu isso aqui. Eu sei que você talvez aprendeu somente sobre Jesus a sua vida inteira, né? Todo mundo falando só sobre Jesus, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não é mais importante que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais importante que o Pai. O Espírito Santo não é mais importante que Jesus. Os três são importantes em igualitarismo.
Assim como o Espírito Santo é importante na nossa vida, Jesus é importante e o Pai é importante. Nós não podemos fazer uma distinção quem é mais importante que alguém. Eles são um. É um Deus. O Espírito Santo, ele é tão importante quanto Cristo. Ele é tão importante tanto quanto o Pai. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos ensinos onde pastores nem sequer falam do Espírito Santo. Nem sequer falam dessa pessoa tão importante na nossa vida. Eu ouso em falar. Eu ouso em falar. Preste bem atenção. Eu ouso em falar isso. Nos dias de hoje, a pessoa mais importante na nossa vida é o Espírito Santo. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque é Ele que está na terra. Cristo Jesus não está aqui na terra. Ele pode vir aqui na terra. Amém, queridos? Lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 1 e 2, você vai ver que Jesus ele anda no meio dos 7 candelabros. Profeta, o que era os 7 candelabros? As 7 igrejas. Então Jesus ele pode andar no meio da sua igreja sim, tá? Ele pode fazer isso. Mas hoje Jesus está sentado à direita de Deus como nosso advogado. Quem que está hoje aqui na terra? O Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Tudo bem, queridos? O Espírito de Deus está aqui na terra hoje, movendo as pessoas, convencendo o homem do pecado, da justiça, levando as pessoas a Jesus se arrepender dos seus pecados. Quem faz isso, querido, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você está entendendo como que essa pessoa é tão importante na nossa vida? Como que o Espírito de Deus é tão importante em nós? Como que ele é tão maravilhoso? Como que ele é tão precioso? Eu chamo ele de precioso, Espírito Santo. Eu chamo ele de precioso porque ele é precioso. Ai de mim, querido, se não fosse o Espírito Santo. O que seria de mim se não fosse o Espírito de Deus? Você já pensou nisso? Sabe por que você hoje está nos caminhos do Senhor? Não é porque você é bom não, querido. Talvez você está aí se achando bambambam, se achando a última bolacha do pacote. Não, eu sou o fera, eu sou o bom. Não, querido, não. Você não é bom nenhum. A Bíblia diz que bom só tem um, que é Deus que está no céu. Só existe um que é bom que está no céu. Nós não somos bons, nós somos miseráveis. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por que nós somos alguma coisa? Sabe por que nós somos filhos de Deus? Porque o Espírito Santo mora em nós. É por isso que nós somos alguma coisa. Se nós perdermos a presença do Espírito Santo em nós, nós somos piores do que esterco. Eu vou repetir de novo. O apóstolo Paulo falou que tudo para ele considerava como esterco. Sabe o que é esterco? Cocô. Nós, sem a presença de Deus, nós não somos nem esterco. Sabe por que eu falo isso? Porque o esterco ainda nós usamos ele para fazer adubo na terra. Ele tem algumas finalidades, mas e você sem a presença de Deus? Para que você serve? Você só vai servir para ser ferramenta do diabo na mão dele. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos vitalidade, não temos validade nenhuma. Somos insignificantes, nos tornamos parasitas nessa terra. Agora, com a presença do Espírito Santo em nós, nós nos tornamos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nos tornamos sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós. Amém, amados? Quando nós andamos, querido, na presença do Espírito Santo, preste atenção nesse ensino. Você se torna filho de Deus. Abra a tua Bíblia, você que está com a tua Bíblia aí. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos. Rapidinho. Romanos capítulo 8. Glória a ti, Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 12, tudo bem? Romanos capítulo 8, versículo 12. Já que o próprio Espírito Santo está levando a gente para falar dele, é o Espírito Santo que está guiando essa live, eu vou deixar para falar o que eu queria falar aqui à noite, tudo bem, gente? Na live da noite. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu falar com o que eu queria falar aqui para vocês, sobre os dons espirituais. Mas amém, que seja feita a vontade do Espírito de Deus em nós, amém? Que seja feita a vontade dele. Romanos capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó, preste atenção aí, eu vou ler aqui com vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne,
para vivermos sujeitos a ela. A nossa dívida não é com a carne para a gente ficar vivendo por ela. Eu não devo a carne. Tudo bem? Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? Vamos ver se vocês estão afiados aí de Bíblia. O que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? O que uma pessoa recebe levando uma vida de prática de pecado? O que ela recebe? Escreve aqui para mim. Morte. Exato. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que uma pessoa morre então? Porque ela vive uma vida de carnalidade. Ela vive uma vida de carne. Ela vive uma vida constantemente da carne. Ela é escrava da carne. Como consequência, você é escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Porque a lei do pecado cria força na carne. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Tudo bem? Os escritos de Paulo, querido, às vezes não é tão claro de nós entendermos, tá? O próprio apóstolo Pedro falou, as cartas de Paulo não são tão fáceis de entender. Tudo bem? Eu sei disso. Às vezes o apóstolo Paulo, ele é muito filosófico e muito profundo na sua teologia. Mas fica tranquilo que eu estou aqui para te ensinar, amém, amado? Você vai entender. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. Por quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, queridos, estamos separados de Deus se nós levarmos uma vida de carnalidade. É por isso que ele está escrevendo aqui no versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se eu viver de acordo com a minha carne, se eu viver de acordo com aquilo que eu faço constantemente no pecado da carne, dando parcela de pecado à minha carne, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou morrer espiritualmente. E a pior coisa de uma vida nessa terra são pessoas morrerem espiritualmente. Profeta, pior não é a morte física? Não. A pior coisa é a morte espiritual. Porque essa pessoa agora morta espiritualmente, ela não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ela não consegue mais se conectar a Deus. Ela tem repulsa. Ela cria aversão da palavra de Deus. Ela não consegue mais, ela não tem mais força. Porque ela está vivendo uma vida de pecado. E essa vida de pecado levou ela à morte espiritual. Tem pessoas, querido, que não vão mais voltar para os caminhos de Deus. Tem pessoas que não têm mais força. Tem pessoas que não vão voltar mais. É por isso que você que está nessa live, querido, agradeça a Deus porque você está aprendendo isso. Se conecte a Deus, aproveite o tempo que você tem com Deus, o máximo que você pode. O máximo que você pode. Todos os dias andando com Deus. Todos os dias buscando em Deus. Se arrependa dos seus pecados, querido. Se arrependa, abra mão do teu pecado, do vício, das drogas, da prostituição. Tudo que vem te prendendo, amado, abra mão disso. Nada disso pode se comparar ao que Deus preparou para nós no reino dos céus. A Bíblia diz que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus, se desvie do pecado. Você não tem noção, querido, como que é o reino de Deus. Eu já tive algumas visões espirituais do reino dos céus. É um lugar maravilhoso. É um lugar que você não tem noção. Nada dessa terra se compara ao reino dos céus. Não vale a pena, amado. Não vale a pena levar uma vida de pecado, uma vida de imundícia nessa terra. Não vale a pena. Não vale o esforço. Arrependa-se. Você que está aqui nessa live hoje. Arrependa-se. Busque a Deus enquanto você pode achar. Eu não estou falando aqui, querido, para te colocando medo. Eu não quero colocar medo em você. Na verdade, eu quero colocar respeito e temor dentro de você. Não sou eu que faço isso, é o Espírito de Deus. E se Ele está falando através da minha boca nessa live, em nome de Jesus, amado, se arrependa, amado. Volte para os braços de Deus enquanto há tempo. Você não morreu, ainda tem ar dentro dos seus pulmões. Você ainda está respirando. Então ainda existe esperança. Mas no dia da tua morte não tem mais esperança. Só existem dois caminhos, amado. Ou céu ou inferno. Você vai ter que escolher para onde você quer ir. E se você escolher céu, você precisa hoje abrir mão daquilo que te prende nessa terra e que te mata espiritualmente. O que te prende nessa terra espiritualmente com as forças das trevas. Você precisa se arrepender diante de Deus e buscar a face de Deus. Ainda há tempo. Ainda tem tempo.
Se você respira, ainda existe esperança para a tua vida. Viva uma vida no Espírito. Viva uma vida de intimidade com Deus, amado. Não tem coisa melhor do que você dobrar o teu joelho e falar com Deus. Você aprendeu nessa live que, antigamente, se você dobrasse o teu joelho e falasse com Deus, Ele não ia ouvir a tua oração. Porque nem todos tinham acesso a Deus. O véu foi rasgado e nós temos acesso hoje ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos falar com Deus todos os dias. Eu não consigo entender como uma pessoa não consegue orar durante o seu dia. Eu não consigo, não entra na minha cabeça isso, amado. Eu não consigo, não entra. Sabe aquela coisa que não cabe aqui? Eu não consigo entender isso. Como uma pessoa pode passar o dia sem ler a palavra, sem orar? Pessoas no passado morreriam para que você tivesse acesso a Deus hoje. Pessoas no passado morreriam para ter acesso ao Deus que você tem hoje, ao Deus Espírito Santo. Dê valor, amado. Dê valor a Ele. Porque Ele pagou um preço muito grande pela tua vida, você não tem noção. A Bíblia diz que Deus pagou um alto preço pela nossa vida. Não vale a pena servir essa vida, não vale a pena ser escravo do diabo. Não vale a pena viver uma vida escravo de Satanás. Como se você fosse um fantoche na mão do diabo. Tem pessoas que estão assim hoje. São escravas do diabo. O diabo coloca doença na tua vida. Coloca enfermidade. Destrói teu casamento. Destrói teu filho, teus filhos. Não vale a pena, amado, viver uma vida longe de Deus. Não vale a pena. Não vale o esforço. Será que você não tem entendido isso? Amado irmão, preste bem atenção que eu vou falar aqui para você. Eu já fui um dos piores de todos. Eu fui um dos piores de todos. Profeta, por que você foi um dos piores de todos? Porque quando eu era adolescente, eu fui um ateu. Eu não cria em Deus. Eu não cria. Eu fui ateu. Para quem conhece um pouco da minha história aqui, sabe do que eu estou falando. Eu fui pior que Paulo. Porque Paulo, ele pelo menos cria em Deus. Eu não cria em Deus. Eu fui enganado pelo diabo. O diabo cegou meu entendimento. E eu não conseguia ver a verdade. Eu não conseguia enxergar a verdade. Com mais ou menos 16, 17 anos, eu tive um encontro profundo com Deus. Eu tive algumas experiências com Deus muito fortes. Depois eu conto para vocês aqui. E naquele momento que eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo me visitava no meu quarto. Eu não vou contar aqui minhas experiências agora para vocês. Depois eu conto mais para frente, senão vai perder muito tempo aqui na live. O Espírito Santo, querido, ele vinha no meu quarto. Ele tocava minhas costas. Você acredita se você quiser, querido. Eu não estou aqui para contar uma história para você acreditar em mim. Não, eu estou contando a minha vida. Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, não acredite. Sabe esse quarto que você está vendo aqui? Sabe esse quarto aqui? Deixa eu acender a luz aqui que apagou. Sabe esse quarto que você está vendo aqui? Esse quarto que você está vendo aqui, eu fazer a live hoje, aqui foi onde eu tive uma das minhas maiores experiências com Deus. Dentro desse quarto aqui. É um quarto pequeno que nós temos aqui na casa da minha avó. Geralmente o pessoal vem aqui e dorme nesse quarto. É um quarto de visita. A minha avó, o meu avô já faleceu, já está com Deus na glória. E a minha avó, ela está bem de idade, então a gente vem muito aqui visitar ela. Toda a família, os netos, os filhos, vem visitar minha avó, até porque ela já está com uma idade muito avançada. Nesse quarto, preste atenção que eu vou falar para você. Neste quarto, foi aonde eu tive uma das minhas maiores experiências com Deus. Nesse quarto, aqui não tinha ventilador no teto na época, era um quarto mais simples. Eu fechava todas as portas, eu dobrava o meu joelho. E querido, acredite se você quiser ou não, entrava um vento dentro do meu quarto impetuoso. Aquela ventania dentro do quarto, janelas fechadas, portas fechadas, não tinha como ter aquele vento. E o Espírito Santo, ele entrava no meu quarto. E ele inundava o meu espírito. E eu começava a falar em línguas. E eu começava a me quebrantar e me debruçar na presença de Deus. Quantas vezes o diabo entrou dentro desse quarto porque ele sabia que eu orava aqui. Aqui é um quarto literalmente de oração. Teve uma vez, querido, que
em cima da minha cama. Eu sempre, quando eu chegava da igreja, que eu pregava a palavra, e eu me desgastava muito, para quem sabe disso, quem é pregador do evangelho libera muito poder sobre as pessoas, oram por enfermidades, profecias, revelações do Espírito. Nós ficamos muito cansados. Quando nós terminamos uma pregação, há um desgaste físico, por conta do desgaste que nós temos ali de investimento espiritual. Só quem prega a palavra sabe do que eu estou falando aqui. E quando eu chegava desgastado da igreja, teve dias que eu chegava exausto. Toda vez eu chegava nesse quarto, eu não acendia a luz, né? Eu deitava na cama e eu tirava uns minutos de renovar as minhas forças e agradecer a Deus por aquela noite, aquela noite de pregação e de ensino que eu trouxe sobre a igreja. Mas, nesse dia, o Espírito Santo falou para mim assim, não deite na cama. E quando eu cheguei em cima da minha cama, tinha um cocô de gato em cima da minha cama. A pergunta que eu faço é, por que será que depois que eu cheguei do culto, esse gato fez o cocô em cima da minha cama? E sabe o que é mais engraçado? De alguma forma, o travesseiro estava em cima do cocô de gato. E ninguém tinha entrado no quarto. Sabe por quê, querido? Porque o diabo ele fica furioso quando eu e você temos uma vida de oração. E ele vai fazer de tudo para tirar a nossa paz e a nossa conexão com Deus. Naquele dia, exclusivamente naquele dia, eu acendi a luz e tinha um cocô de gato em cima da minha cama. O diabo, ele vai enviar até mesmo animais para tirar você da presença de Deus. Porque quando você começa a orar, quando você leva uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de conexão com o Espírito Santo, querido, o diabo ele fica furioso. Ele fica furioso. Pessoas que oram são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E nesse quarto, onde eu estou aqui hoje ensinando vocês, aqui foi um dos momentos mais fortes que eu tive com o Espírito Santo. Foi aonde, querido, eu não estava trabalhando nessa época, eu acho que eu estava recebendo o seguro-desemprego. Quem não é aqui do Brasil, que está me ouvindo aqui agora, o seguro-desemprego, querido, ele é uma garantia aqui quando você trabalha um período e você recebe algumas parcelas aqui no Brasil, em São Paulo, né? Para que você possa ter um recurso até conseguir o próximo emprego, tá? Até conseguir o próximo trabalho. E eu estava, se não me falha a memória, nesse período, eu estava recebendo seguro-desemprego. Eu falei assim, olha, já que eu vou ter alguns meses em casa recebendo, eu vou fazer o quê? Eu vou me conectar com Deus como eu nunca me conectei. Para você ter ideia, querido, naquela época, eu li a Bíblia em 3 meses inteira. Em 3 meses eu li a Bíblia inteira, de capa a capa, grifando. Eu estava com uma fome e sede de Deus tão tremenda que você não tem noção. Eu estava com uma fome de Deus tão forte que não tinha quem saciasse essa sede. Para você ter ideia, eu li a Bíblia em 3, 4 meses. Era direto, uma leitura intensa. Amém? Mas por que, querido, que isso acontecia? Porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu tive um encontro verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. E aquele encontro me levou a um nível tão profundo com Deus, aonde eu estou hoje aqui para vocês, falando com vocês. Estou aqui hoje falando com vocês. Eu não estou aqui, querido, ensinando vocês daquilo que eu passo um tempo aqui. Deixa eu estudar o que eu vou falar pro pessoal da live. Não, querido. Hoje eu não preciso mais disso, sabe por quê? Porque eu tenho um conteúdo da palavra de Deus aqui dentro do meu espírito. Dentro da genética espiritual, a palavra de Deus está aqui dentro. Eu posso pregar aqui para você uma semana seguida direto, sem repetir o conteúdo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e é Ele que fala na minha boca. É o Espírito de Deus que fala na minha boca. Não sou eu. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Remandarabacete kamadagai. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Essa live foi mais movida a você entender o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como que ele se move, a promessa do Espírito Santo revelado para nós. Eu contei um pouquinho aqui de algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo, querido, e essas experiências, elas só se intensificam mais. Elas só se intensificam mais. É incrível como o poder de Deus ele se manifesta na nossa vida quando nós temos conexão com Deus de maneira profunda. Quando nós temos conexão com Deus de maneira intensa na presença de Deus. Dê valor, querido, à presença dele na sua vida. Dê valor à presença do Espírito Santo na tua vida. Ele não somente te ama, mas ele quer que você viva com ele. Ele quer que você ande com ele. Ele quer que você tenha uma vida de relacionamento com ele. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, né?
A minha irmã Sueli Nobre, ela disse assim, essa live vai ficar gravada? Sim. Todas as minhas lives estão gravadas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou, nesse momento da minha vida, eu estou sofrendo muitos ataques espirituais, tá? O inferno está furioso contra a minha vida. Deixa eu te falar o que aconteceu ontem. Ontem, a chave do carro sumiu. A chave do meu carro sumiu. Até agora, eu não consegui entrar no meu escritório porque todas as minhas chaves, tanto da igreja quanto do carro, estavam todas naquele molho de chave e a chave sumiu. Não acho em lugar nenhum. Hoje eu vou passar o dia tentando achar essa chave. 2. Ontem à noite, eu cheguei em casa, um fio da tomada encostou no outro. 2 fios da tomada. Ontem à noite, isso. Apagou todas as luzes da minha casa. Eu estou sem energia em casa, por isso que eu vim aqui para casa da minha avó. Tá acontecendo muitas coisas na minha vida de ataques espirituais, por quê? Porque eu estou ensinando vocês, eu estou trazendo a verdade para vocês, eu estou ensinando a verdade para vocês. Como consequência, o diabo se levanta contra a minha vida e contra a vida da minha família. O que eu peço para vocês, querido, orem pela minha vida em nome de Jesus. Esteja orando pela minha família. Se você de alguma forma foi impactado pelo ensino que eu tenho trazido aqui por meio do Espírito Santo, se você de alguma forma tem sido impactado com tudo que eu tenho ensinado vocês, todo o ensino com tanta sabedoria e conhecimento que eu tenho trazido para vocês, eu peço para vocês, ore pela minha vida. Amém? Profeta, mas você não é um grande homem de Deus, por que você precisa de oração, querido? Não é porque eu sou homem de Deus que eu não preciso de oração. Pelo contrário, porque eu sou homem de Deus e prego e ensino a palavra todos os dias. É por isso que eu preciso mais de oração. Porque o diabo vai se levantar contra a minha vida. O apóstolo Paulo, ele disse, orem por mim, para que me cumpra, completar aquilo, a palavra, a obra do Senhor sobre a minha vida. E eu peço, amados, em nome de Jesus. Olha lá, ó, Thaís Lima falando aí, olha aí o que ela falou. Pastor, quando o Senhor falou isso, eu ouvi um monte de gargalhadas. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha meu braço. Por quê? Porque o diabo está furioso contra a minha vida. Thaís, você não ouviu uma gargalhada comum, você ouviu a gargalhada do diabo. Por quê? Porque eu estou sendo atacado espiritualmente. Eu não tenho medo, querido, do diabo, tá? Eu não tenho medo de Satanás, eu bato de frente com o diabo o tempo inteiro. Minha vida é uma vida de libertar as pessoas. O Senhor me usa muito na libertação, eu oro muito por pessoas. Eu não tenho medo do diabo. Amém? Mas o que eu peço para vocês orem pela minha vida. Esteja orando pela minha vida. Eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo nada da sua vida, querido. Eu estou pedindo somente para você orar pela minha vida. Você quer me ajudar? Ore por mim. Ore pela minha família. Ore pela minha esposa. Ore pelos meus filhos. Não é fácil, querido. Aquele que ensina está no caminho do ensino. Não é fácil. O diabo se levanta contra nós. Amém, queridos? O diabo se levanta com força contra a nossa vida. Ore pela minha vida em nome de Jesus. Não está fácil. Para completar, o meu carro começou a dar problema. Eu já levei na mecânica, ninguém consegue descobrir o que é. Já troquei um monte de peça do carro que você imagina. Eu estou nessa fase da minha vida. Profeta, mas você está triste, você está abatido? Não. Eu sei que isso é uma fase. Eu vou falar aquilo que Jó falou, né? Deus me deu tantos dias bons. Eu vou reclamar do dia mau? Eu vou reclamar do dia ruim na minha vida? Eu vou reclamar do dia ruim quando vem sobre a minha vida? É claro que não. Tá tudo indo ruim na minha vida nesse momento da fase da minha vida. Mas tá tudo bem, porque eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, amados? A única coisa que eu peço para vocês orem pela minha vida em nome de Jesus. Esteja orando pela minha vida, pela minha filha, pelos meus filhos em nome de Jesus. Tudo bem? Eu ia contar mais algumas coisas que estão acontecendo, mas não é necessário. Amém? Você já entendeu que eu estou precisando da sua oração também nesse momento. Esteja orando, coloque minha vida, profeta Lucas Jerônimo, a pastora Natália, o meu filho Luca e a minha filha Luna. Ore por nós em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Se de alguma forma você colheu da pregação, daquilo que eu tenho trazido sobre vocês, orem por nós. Orem pela minha vida. Tudo bem? Eu só estou aqui nesse quarto hoje porque eu estou sem energia na minha casa. Eu vou fazer toda uma correria hoje para resolver esses problemas. Ore por nós em nome de Jesus. Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, esse ensino foi bênção para a sua vida? Esse ensino foi bênção para a vida de vocês? A Alessandra falou assim, profeta, orem por nós. Meus irmãos, quase todos os dias eu oro pela vida de vocês, cada seguidor. Tem muita gente que me manda mensagem aqui, profeta, ore por mim. Sabe quando eu escrevo para você, conte com as minhas orações? Eu estou orando por vocês. Amém?
Todos os seguidores, cada seguidor, cada discípulo, cada mentoriado que está vindo aqui, eu estou orando por vocês, amados. Amém? As minhas orações já chegaram até vocês. Tudo bem? Eu oro por cada um de vocês. Profeta, mas você lembra da vida? Agora a gente está aqui com quase, somando as duas, 400 pessoas online, mais ou menos. Não, querido, eu não lembro de todos os nomes. É claro que eu não lembro de todos os nomes. Aqui na live está entrando 500 pessoas online, às vezes 600. Não tem como lembrar de todo mundo. Mas sempre eu oro por vocês. Sempre eu estou orando. Senhor, eu não lembro o nome de todo mundo, Senhor, mas o Senhor sabe. Visita o irmão que está precisando, aquela irmã que está com o filho nas drogas, aquela irmã que está com o marido longe dos caminhos de Deus. Senhor, abra as portas, Senhor, alcance essas pessoas. Amém? Então sempre eu estou orando pela vida de vocês. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Amados, eu queria fazer uma pergunta rapidinho aqui para a gente concluir essa live. Tem alguém aqui que está falando de fora do Brasil? Tem alguém que está falando de fora do Brasil aqui nessa live hoje? Não está no Brasil, mas está acompanhando as lives de outro país? Se você está aqui nessa live, fala aqui para mim, por favor. Glória a Deus, que bênção. Tem umas pessoas que são da Angola, que bênção, né? Deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Portugal, que legal, que bênção. Maravilha. Irlanda, olha que legal. Tem mais pessoas da Irlanda, Angola. Glória a Deus, que bênção. Maravilha, amados. Reino Unido, que legal. Portugal, bênção demais. Que legal. Eu tô perguntando isso, querido, só pra gente ver se as lives estão alcançando também outros lugares, né? Outros ambientes, outros países. O objetivo é que essa live chegue a muitas pessoas, né? O Senhor me levantou na internet, querido, para que eu possa ensinar pessoas. O Senhor me levantou como uma pessoa, como um profeta que ensina, né, aquilo que é profundo da palavra. Então eu queria muito que essas mensagens chegassem a muitas pessoas. Eu sonho em ver aqui um dia, a gente aqui com 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas na live, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo da presença do Senhor. Esse é o objetivo dessas lives, que a palavra de Deus chegue a cada vez mais ambientes, cada vez mais lugares, mesmo nos ambientes mais inóspitos, lá nas tribos indígenas. Talvez você pergunta, profeta, os índios estão tendo celular? Claro que estão, querido. Eu vejo pessoas na internet direto aqui com um monte de índio com celular na mão. Amém? Hoje o negócio está mudado. Então a palavra de Deus ela pode chegar a muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha então. Vamos orar, queridos. Essa live foi bênção para sua vida? Escreve aqui, essa live foi bênção para você? Deu para você aprender bastante coisa aqui? Se você está aqui e não segue essa live, preste bem atenção. Você que está aqui e não segue, eu recomendo que você siga as lives para que você não perca os próximos conteúdos, tudo bem? Eu estou soltando vídeos, estou soltando lives para vocês. Vai ter vários cursos no YouTube gratuito para vocês que eu estou gravando. Então, querido, curta aqui em nome de Jesus, siga para você não perder os conteúdos, tá bom? Para que você não perca as instruções, aquilo que Deus está passando para vocês, ensinando vocês com muito amor. Tudo que Deus tem ensinado vocês aqui é com amor. Tudo. Tudo que Deus tem ensinado aqui para vocês é com amor e com sabedoria do alto. Tudo bem? Maravilha? Bênção demais. Vamos orar então? Vamos orar. Enquanto eu oro por vocês, queridos, orem pela minha vida neste momento, se você puder, em nome de Jesus. Tudo bem? Enquanto eu oro por vocês, ore pela minha vida em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Feche os teus olhos se você puder. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, eu quero falar contigo, Senhor, neste momento. Pai eterno, eu quero que o Senhor, se puder, Pai, toque no coração de cada alma agora, Senhor. Eu sei, Senhor, que a palavra diz que a tua palavra, Senhor, ela vai aí entre a alma e o espírito, juntas e medulas. A tua palavra, Pai, ela transforma o ser humano de dentro para fora. E eu peço, ó Pai, para que o Senhor venha transformar cada vida, Senhor. Todas essas almas que estão aqui na live, Senhor, uma média, Senhor, de 400 pessoas online, tanto no TikTok quanto no Kawaii. Deus, eu te peço para que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas. Pai, abra o coração, abra o espírito, para que eles possam se conectar com o teu Espírito Santo, para que eles possam ter uma vida de intimidade contigo, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de cada alma, de cada vida agora, em o nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha tocar em cada vida, encher cada vida com o teu poder e com a tua glória. Espírito amigo precioso, eu peço para que o Senhor insista em cada vida. Não permita, Pai, que Satanás e seus demônios venham destruir essas almas. Essas almas, Pai, são preciosas para ti. São almas, Pai, que o Senhor alcançou com tanto amor. E o Senhor, Pai, eu creio que irá atrair cada vida
Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha atrair cada alma preciosa, para que fique firme na Tua presença, para que seja, Pai, uma pessoa constante na Tua obra, uma pessoa constante no Teu reino, Senhor. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, de cada alma, nessa live em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, eu sei que esse ano será um ano de muito crescimento espiritual, muito crescimento na Tua palavra, mas eu peço, ó Pai, tenha misericórdia de cada alma que está aqui. Toca no coração de cada vida, Senhor. E que eles possam estar mais firmes cada vez mais na Tua presença, em nome de Jesus. Eu oro isso, Pai, no nome mais poderoso que existe nos céus e na terra. O nome de Yahshua, o Mashiach. Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, né? Que live maravilhosa, que live abençoada. Querido, siga aqui para que você não perca os conteúdos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa, amado. Preste bem atenção. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Hoje à noite nós vamos ter uma live, continuação dessa live aqui. Não perca, para você não perder esses conteúdos aqui com tanta profundidade da palavra que o Senhor tem nos ensinado. Tudo bem? E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe sua casa, a sua família. Fique firme, querido, e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até a noite, se o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Glória a Deus.